Pai do Senhor, irmãos, aqui estamos para a primeira aula de Geografia Bíblica, onde nós vamos analisar os principais mapas do Antigo Testamento, né? E vai ser muito edificante, muito legal para nós, tá bom? Nós nos utilizaremos de algumas referências bíblicas em que você vai, no seu estudo aí no seu lar, você vai ter que analisar, tá? É bom que você tenha uma Bíblia de estudo que contenha mapas, tá? A gente indica a Bíblia Pentecostal, tá? Para que você analise. É uma Bíblia muito boa, fácil de entender, com boas referências, concordância bíblica, dicionário bíblico, mapas bíblicos, tá? Cronologia bíblica, plano de leitura anual, tá? Nós estamos aqui falando sobre ela, mas não temos nenhum lucro, tá? Fazer essa propaganda. Ou não, se você não quiser comprar a Bíblia Pentecostal, compre alguma outra Bíblia de estudo do seu gosto que vai conter também os mapas bíblicos. O objetivo aqui é analisar os mapas bíblicos, tá? Os 16 ou 15 mapas bíblicos mais conhecidos aí. E você vai ter, a partir de hoje, a partir dessa aula, uma visão diferenciada sobre os mapas bíblicos. Você vai se interessar mais, vai ser muito mais legal você estudar a Bíblia, saber dos caminhos da Terra Santa, os caminhos de onde Deus chamou Abraão até Jesus, e até os caminhos de Atos dos Apóstolos, das viagens missionárias de Paulo, a saída do Egito, até os reinados de Salomão, né? E por aí vai, irmãos. Então você vai ser muito abençoado com essa aula de Geografia Bíblica, uma aula simples, tá? Você vai analisar aí os mapas, vai ver a magnitude de cada conquista, o tamanho de cada caminhada, o poder de Deus, amém? Então fiquem com Deus, fiquem na paz, e vamos iniciar essa aula, amém? Então o mapa 1 aí é o mapa do mundo antigo, irmãos, e nós utilizamos a referência aí de Gênesis no capítulo 12, quando Deus ele chama Abraão de lá da Babilônia, né? Aí a gente pode ver o tamanho do mapa, o tamanho da Babilônia naquela época ali, né? Você que tem sua Bíblia Pentecostal e essa parte babilônica e da parte da Babilônia está de roxo, tá? O Império Babilônico. O Império Egípcio está de amarelo e o Império Eteu, tá? E antigamente o Império Sírio, né, era chamado de Império Eteu. Então a gente tem esses três impérios aí no mapa do mundo antigo, a gente tem a magnitude. E a gente vê aí o mapa da Babilônia, Ur dos Caldeus, a gente vê que Deus chamou Abraão para ir para a terra de Canaã. Então a gente vê toda essa caminhada que ele fez aí, desde Ur dos Caldeus até o mar. A gente vê que ele passa ali por Mare, por Arã, por Alepo, por Damasco, costeando Damasco, sempre pelos vales, sempre locais de relevos, né, onde tem posse. Deus ele não fez ele passar pelo deserto. Poderia passar pelo deserto? Poderia, mas com sua família, né, provavelmente morreria. Então eles foram fazendo uma viagem para regiões habitadas, né? Então ele passa pelas capitais ali, pelas principais cidades, né? Até porque ele precisava de comprar mantimento para sua família. Então tive ali Terá, Abraão, seu sobrinho Ló, e com todos os seus bens, vindo embora dali de Babilônia até Canaã, até chegar em Canaã, amém? E assim a gente dá essa referência, essa única referência para esse primeiro mapa do mundo antigo. E nós aí, a partir daí, começa a história dos hebreus e a gente começa a analisar o segundo mapa, que é o mapa do Êxodo, tá? Onde que é o mapa do Egito, tá? Ao Sinai, ou seja, depois que o povo foi preso no Egito, né? Que José morreu,
né? O povo foi para lá para o Egito, os 12 descendentes de Jacó foram para o Egito, passaram os 430 anos lá, aí eles saem, né? Tem todo aquele advento, né? Que Jacó morre, depois José morre, entra outro faraó, eles se tornam escravos mesmo, né? E todos esses anos lá eles passam, e depois eles, pela mão salvífica de Moshe Avinu, eles saem do Egito, né? Abre-se o Mar Vermelho, e ali todo o exército de Faraó é morto, né? Eles deixam de estar fugindo, propriamente sendo perseguidos, e agora eles estão a caminho tranquilamente para a terra de Canaã, tá? E a gente vê que eles poderiam, né, ir por um caminho rápido, que duraria 40 dias, como nós vemos nesse mapa, né? Mas só que estrategicamente Deus fez eles irem por um caminho comercial, um caminho de rotas comerciais, caminhos que durou muito tempo, eles deram muita volta, porém serviu para manter todo o povo, né? Manter todo o povo vivo ali até a chegada a Canaã. Então a gente utiliza aí as referências de Êxodo 12:37, Êxodo 14:15, Êxodo 15:23, Êxodo 17, do 18 e 19, tá? Então a gente vê aí esse mapa aí, né? Todo o rumo, eles saem do Egito, descem ali até o Monte Sinai, depois eles dão a volta no Monte Sinai, sobem até o Negueb, né? No deserto de Zin, vem até Cades Barneia, né? Vem até Ezion-Geber, Jotbatá, sobem em Puanon, vão até a terra de Moabe e chegam a Esbom, né? Já ali com Josué. Então esse terceiro mapa obviamente vai falar da repartição das tribos com Josué, né? Em Josué capítulo 13, versículo 8 e capítulo 22, do capítulo 13 ao 22, tá? Então é a repartição das tribos, quando Josué ele reparte as tribos com todos. Então a gente vê aí que ao norte ficam as tribos de Azer, Naphtali e Dan, e a Manassés oriental, a Manassés que após o Jordão, né, que teve meia tribo de Manassés que ficaram antes do Jordão. Então na região central da região ali de Canaã ficaram a Manassés, ocidental, e Gade e Issacar, né, bem ao centro, né? E ao sul ficaram Efraim, Dan, Benjamim, Rubem, Judá e Simeão. E Simeão ela ficou dentro da tribo de Judá, como nós podemos ver, né? E Azer ficou bem à costa do mar Mediterrâneo, juntamente com Manassés, Dan e Judá, que está ao sul. Esses são os que costeiam, né, ali essa terra de Canaã. Tá bom, irmãos? E a gente vê logo a sudoeste, ali ao sul, a terra de Moabe, os irmãos inimigos, né, deles. E assim a gente vê como ficou repartido. Você que tem sua Bíblia aí, acompanhe, peguem referências, tá? E estudem essas referências que nós estamos fazendo de uma maneira bem rápida a aula. E a gente vê algumas cidades estratégicas sendo entregues a determinadas tribos, e é bem importante lembrar que a tribo de Levi ela não recebeu repartição de terras, né? Porque a sua herança era o Senhor, tá? Então onde o tabernáculo ficava, elas iam, tá bom? O mapa 4 a gente separa aí para vocês verem os reinos de Saul, Davi e Salomão, tá? A magnitude de seus reinos. Então o reinado de Saul, o reino de Saul, ele abrangeu ali uma região bem ao norte ali, a região de Dan e Manassés, tá? Não foi tão abrangente o seu reino quanto o reino de Davi, tá? O reino de Davi, ele vai desde Damasco ali até Edom, Ezion-Geber, que é onde
o local onde eles estavam chegando já ali para receber a terra, para adentrar a terra prometida, quando eles chegaram ali naquela parte, né, que nós falamos aqui anteriormente. Então ele engloba toda essa terra aí, tá? E é impressionante que Dan, Manassés, eles ficaram ali com Sidom ali, com Tiro, né, com a parte do mar ali. Então depois, quando chega o reinado, é devolvido a Tiro, ao rei de Tiro, né, a Síria, propriamente dita, Sidom, a herança, né, e a gente vê que fica mais centrada ali nos montes, nos vales, as terras mais produtivas ali, o reinado de Davi. Depois de Salomão, ficou muito mais curto, né, do que o de Davi, né? Pega ali Belém, Hebron, Rabá, Ramote-Gileade, Hazor, né? E a gente vê que eles foram mais limitados, né? Esses reinados de Saul e de Salomão, relacionando ali Davi, né? Davi foi muito mais extenso, tá? Então, para vermos a referência do reinado de Saul, né, sua magnitude, a gente vê em 1 Samuel, no capítulo 3, do versículo 1 ao 27, a gente vê Saul ali com toda a extensão do seu reino, tá? Em 2 Samuel, tá, nós vemos o reinado de Davi. Aí começa do capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e aí vai capítulo 2, capítulo 5, capítulo 8, tá? E também nós vemos aí em 1 Reis, tá? Já o reinado de Salomão, começando a partir do capítulo 5, tá? Das referências do 1 ao 10, tá? E por aí em diante. Então, e depois que isso é a análise dos mapas da divisão dos reinos de Davi, Saul e Salomão. Aí depois que Salomão morre, a gente tem outra divisão de reinos, né? Aí fica o reino de Israel e o reino de Judá. É o quinto mapa, que é o mapa da divisão dos reinos, tá? E aí a gente começa a ver essa divisão dos reinos em 1 Reis capítulo 11, né? 2 Reis capítulo 11, versículos 9 ao 13, tá? Do 12 também, do 1 ao 22, e por aí em diante. A gente vê que o reino de Judá, o reino que foi de Davi, por amor a Davi, Deus manteve uma linhagem real de Davi, apesar de todos os seus pecados, né, todos os seus erros. A casa de Davi, ela teve uma parte no reino que foi de Judá, que ficou ao sul, né, onde pegou ali Hebron, Belém, Jerusalém, Berseba e tudo mais. E o reino do norte ficaram com a cidade de Jericó, Betel, Siló, Siquém, Samaria, né, o Israel, ali, a maior parte de Israel propriamente dito ficou sendo como o norte, né, ali o Megido, Dan, Azor, né, Tiro, Sidom, Ramote-Gileade, né, que foi um dos primeiros reinos aí de cidades a ficar com Saul. Então a gente vê que o reino de Israel fica acima, né, ao norte, né, com a maior parte das terras de Israel, e o reino de Judá, referente a Davi, fica ao sul, com a menor parte, né, porém com uma parte muito importante, né, ali vizinho dos filisteus, ali a Gaza, Asquelon, Asdod, Agat, né, onde Gat foi onde Davi ele matou, né, o Golias, né, ele era de Gat. Então a tribo de Judá ficou meio que cercada ali pelos Moabitas, pelos Edomitas, pelos filisteus, pelos seus inimigos, né? E a tribo de Israel, né, a grande parte de Israel ficou cercada pelos sírios, fenícios, pelos amonitas e tudo mais ali ao norte. Tá bom, irmãos? E no último mapa dessa aula, no sexto mapa, nós vamos aí ver o Império Assírio, né, que ficava ali ao norte, acima das terras de Israel, né, que envolvia, na verdade, ali os sírios ali com Artaxerxes, com os seus Darios, né, juntamente com o seu Império Medo-Persa, né, ali associado. Eles conquistaram a Babilônia, tá? A cidadela de Suzã, Assur, Nínive, tá? Carquemes, Riblá, Damasco, né? Jerusalém,
Mênfis e o Egito, né? Propriamente dito, os sírios eles já tomaram toda aquela região ali de Israel, então já ficou tomado pelo Império Assírio, né? Então, no Egito ali, Mênfis, ele tomou toda a costa do mar Mediterrâneo, então isso abria muitas rotas comerciais para eles, então eles se apoderaram, ficaram com um exército muito forte naquela época. Amém? E assim a gente termina o sexto mapa, tá? Que fala sobre o Império Assírio. As referências aí para você ver o Império Assírio na sua Bíblia, na sua magnitude, é 2 Reis, no capítulo 17, 24, você vai ver todo o seu poderio. Amém, irmãos? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula, em que nós estaremos abordando os outros impérios restantes, o Império Persa, Babilônico, o grego, o egípcio, tá bom? E fiquem com Deus. Até a próxima aula, hein?